Seja muito bem-vindo. Começa agora o Bem Pensado. Bem Pensado de número 1. Essa ideia é uma iniciativa de pessoas que buscam relevância no relacionamento com Deus e no relacionamento com outras pessoas. Meu nome é Daniel Calabrese Filho e tamo junto no rolê. Hoje vamos falar sobre o significado de confiar na proteção de Deus. E para compor esse papo, temos aqui ele, maratonista, fitness man, Renan Jupi. Seja muito bem-vindo, Renan. Opa! Obrigado aí pela apresentação. Tamo junto. E é isso aí, galera. Bom dia aí para todos. É um prazer estar aqui, compondo essa mesa aqui. É um prazer estar com meus amigos aqui, na batalha, no Espaço Novo Tempo. Quero agradecer a todos aqui que estão os ouvintes, né? E vai ser um tema muito relevante, muito pertinente, principalmente pela época que nós estamos vivendo, né? Acredito que vai ser bem interessante, vai ser bem edificador. Legal, bem-vindo, Renan. Temos também para o papo de hoje Valdecir Adriano Turisco. Seja muito bem-vindo, titio Valdeco. É isso aí, Dani, valeu. Obrigado, é um prazer estar aí compartilhando um pouquinho, aprendendo também, e é um prazer aí, todos os nossos ouvintes aí. Um recadinho aí, que até agora de manhã saiu um carro aí falando aí, né, pra gente ficar em casa. Então, você que está nos ouvindo, né, procure não sair, realmente fique em casa, porque logo essa pandemia aí, se algo tão terrível, assolador que está acontecendo globalmente aí, possa se extinguir logo, né? Então é um abraço para todos aí, a gente tá aí, que esse bate-papo aí vai ser muito legal. Bom dia a todos aí. Legal. Outro integrante do papo é ele, Renato Calabrese. Muito bem-vindo, brother. Obrigado. É um prazer, uma alegria estar com vocês. Essa galerinha aqui tão legal pra gente trocar um papo aí, trocar uma ideia, né? Sobre esses temas que são relevantes, né? Acho que a gente tem que falar sobre aquilo que tá corrente aí de assunto, né? E o tema de hoje, com certeza, acho que tem muito interesse para todo mundo que está vivendo nesses tempos críticos. Mais uma vez é um prazer, uma alegria, e continua com a gente aí, vai ser muito bom. Legal. E para finalizar a composição do papo, uma presença ilustre para colorir a conversa, para florescer o ambiente, ela, Evelyn Wigger. Seja muito bem-vinda, Evelyn. Obrigada, bom dia a todos vocês aí do grupo, todos que estão nos assistindo em casa. Também estou bastante entusiasmada aqui para a conversa que a gente vai ter. Muito bom. Pois bem, que situação complicada, né, que o mundo está passando por causa desse coronavírus. Milhares de pessoas mortas, economia afetada, rotina afetada, trabalho afetado, vários movimentos lançados, movimentos de quarentena, movimentos de conscientização, movimentos de oração. As pessoas param, né, aquela correria habitual, passa a refletir mais na vida, mais nas pessoas. E com todo esse cenário de caos, eu vejo pessoas dizendo que estão tranquilas, que confiam na proteção de Deus e que não tem medo, que não vai acontecer nada. Eu ouço outras pessoas com uma preocupação extrema, um grande medo, um grande pavor. E essa é a realidade do mundo que estamos vivendo hoje. E diante de tudo isso, resolvemos discorrer um pouco sobre esse tema. E aí, para a gente começar a prosear um pouco sobre isso, queria jogar uma pergunta aqui para a gente discorrer, que seria o seguinte: o que é proteção de Deus? Quando fala proteção de Deus, o que vem em sua mente? Muito bem, é uma pergunta bem importante, né, para a gente aí conversar um pouquinho sobre isso. Só me permite, sobre essa pergunta,
contar uma ilustração, talvez até conhecida de vocês, mas conta-se que certo garotinho de aproximadamente uns 5 aninhos de idade, ele tinha acabado de ganhar uma roupa de super-herói. E aí nesse momento ele chama o seu pai, vai para o seu quarto, e ali brincando de super-herói, ele sobe na cama, né, uma beliche na parte alta ali, e aí ele, pai, me segura. E aí o garotinho, né, lá subiu e o pai embaixo falou, pode pular. Tal. E aí o pai, né, querendo provar um pouco, filho, pera um pouquinho aí, eu vou ali e vou apagar a luz. E aí quando eu falar para você pular, você pula. E aí o garotinho então subiu lá, ficou com medo, né, porque apagou a luz, ficou tudo escuro, mas quando o pai disse pula, ele não hesitou, ele pulou. Por que ele pulou? Porque ele confiou no pai, ele ouviu a voz do pai e confiou que o pai ia estar ali e não ia deixar ele cair. Então olha aqui, assim, é uma ilustração um pouco simples, né, mas aí a gente mostra, a gente consegue refletir um pouquinho sobre quem é Deus, né? Quem é para nós, né? Eu vejo o seguinte ali, quem que era o super-herói, na verdade? Não era o filho, né? Mas sim o pai, representando Deus. Então eu achei assim tão interessante essa história, para saber que quando que a gente pode se jogar nos braços de Deus, quando a gente ouvir a voz dele. E quando a gente ouve a voz dele, é porque a gente está perto dele, a gente pode confiar. Então isso é proteção, isso eu vejo assim, perto. Quantos de nós, nossos pais, a gente parou, olha, teu conselho. Eu vi aqui uma frase, eu queria até compartilhar rapidinho com vocês. Olha que interessante, Sigmund Freud diz assim, em uma das suas frases: não me cabe conceber nenhuma necessidade tão importante durante a infância de uma pessoa que a necessidade de sentir-se protegido por um pai. Então essa proteção de pai é porque está próximo, ele cuida, né? Aí você fala, em meio a todo esse caos, né, como que eu posso confiar em Deus? Ouvir a voz dele, pegar e confiar, né? Porque proteção não está condicionado somente a livramento, não é? Às vezes a gente, um acidente, acontece alguma coisa, né? A gente, né? Acontece tantas coisas aí, mas proteção não é condicionada a livramento. Proteção é um âmbito muito maior. E eu achei assim bem interessante aí para a gente refletir, né, sobre essa questão de Deus para nós. Legal. Eu queria ler um salmo aqui, um pedaço, um trecho do Salmo 91, e aí lançar uma pergunta pra gente analisar. Então quem puder aí acompanhar, Salmo 91 começa assim: aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com suas penas, e sob as asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo seu refúgio, nenhum mal o atingirá. Desgraça nenhuma chegará à tua tenda, porque os seus anjos lhe dará ordens a teu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. E aí, pensando nesse trecho do Salmo 91, você acha que a proteção de Deus está sempre presente? Ou existem momentos em que Deus não protege?
Daniel, aproveitando assim que você mencionou um salmo, eu gostaria também de mencionar um outro salmo para responder assim essa pergunta, né? Lá no Salmo 121, o versículo 8 desse salmo diz o seguinte: O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. A proteção de Deus, ela existe sempre, e isso aí é inquestionável, né? Deus, ele tem a proteção dele e ele oferece para nós a todo tempo. O que acontece muitas vezes é que nós nos afastamos da proteção de Deus. É como se fosse uma bolha, né? É como se fosse um campo e nós muitas vezes ultrapassamos assim as barreiras desse campo por escolhas próprias. Por conta do nosso livre-arbítrio, a gente escolhe sair dali e aí, como consequência, nós recebemos algo que não é tão bom e muitas vezes podemos interpretar como falta de proteção divina. Mas a proteção divina, ela sempre existe, né? É interessante o que a Evelyn falou, e também puxando um pouco o que o Rodercy falou bem no finalzinho, que às vezes a proteção de Deus ela não vai se manifestar assim como nós queremos, mas como Deus quer, né? Então, quando se fala em proteção, muitas vezes nós, as pessoas, né, o mundo de hoje pensa, é Deus agindo diretamente. Muitas vezes ele tirando o nosso problema, assim, ele mesmo, né, do que possibilitando a gente retirar esse problema, né? Então, quando a gente vê na história de Gênesis e Apocalipse, a Bíblia inteirinha, né, a gente percebe uma coisa, um atributo, o amor. Beleza, o amor de Deus. Há um subproduto que chama-se proteção. E a gente percebe que a proteção sempre existe, né? Sempre existe, sempre existiu. Mas o meio pelo qual ele manifestou essa proteção para o seu povo foi de maneira distinta ao longo da história, né? A gente pode perceber, por exemplo, no Velho Testamento, como que Deus protegia o seu povo? Mais diretamente, né? A gente pode perceber que Deus ia lá, agia, mandava lá, né? Às vezes colocava uma nuvem para ter uma sombra, colocava ali fogo para aquecer o seu povo, então ele agia diretamente. A proteção estava direta, né? Porque ele tinha um objetivo. Lá eles não tinham muita literatura, né? O povo não tinha esse ensinamento tão acurado como nós temos hoje. Agora, nós também temos a proteção indireta. Muitas vezes as pessoas esquecem. Eu acho que é esse o grande problema do sofrimento contemporaneamente. Indireto seria o quê? Ele revela o seu... Não é a ausência dele, muito pelo contrário. É inclusive a presença dele em demasia que justifique a sua retirada e deixa a responsabilidade do homem para que ele haja. Por exemplo, nós começamos ali com Deus muito interventivo, né, lá no Velho Testamento, e a partir do momento em que nós vamos correndo os capítulos da Bíblia, a gente percebe que Deus ele vai deixando mais o homem responsável por suas atitudes. A partir do momento que ele vai deixando muitos ensinamentos para o povo, né, os 10 mandamentos, as leis dietéticas, as leis morais, ele deixa o homem, a partir dos seus ensinamentos, guiar a sua própria vida. E ele mesmo ser os responsáveis por seus próprios atos. Mas veja que a proteção de Deus não saiu, né? Veja que ele deixou anteriormente alguns mandamentos que protegerão o homem. Assim como a Evelyn falou, o homem que às vezes se retira dessa proteção, dessas normas de Deus, que assegura a proteção, e ele muitas vezes escolhe essas consequências. Então, respondendo à pergunta, a proteção de Deus nunca está ausente da nossa vida e ao longo da história. É nós que escolhemos, por livre e espontânea vontade, nos afastarmos um pouco dessa proteção de Deus.
Daniel e pessoal, queria só comentar aqui, referente a esse salmo, né? Você 91, cara, me veio à mente agora, quando eu era pequeno, menorzinho. Assim, a gente mudou para Indaiatuba por volta do ano 79, 80, e aí meu pai trabalhava à noite, e aí minha mãe ficava, eu e minha mãe, 6 para 7. E aí meu pai trabalhava à noite, como eu disse, e aí o que acontecia? Às vezes vinha aquela tempestade, aquela chuva forte e tal, aí minha mãe me chamava assim no canto da sala, pegava e lia em voz alta ali o Salmo 91. Então eu nunca vou me esquecer. Então ela lia assim, ela tinha muito medo, e eu ficava com medo, logicamente também, né? A chuva, né, passava noite. Então eu vejo assim, esses realmente, né, que é o meu refúgio, né, o meu baluarte, Deus meu, em quem eu confio. Mas é igual, né, todos disseram, a questão da proximidade, preciso estar próximo, né, para sentir a proteção dele, né, independente do que for acontecer, mas realmente estar próximo, porque muitos porquês dessa vida a gente não vai saber, a gente não vai entender nessa vida, mas entender outro assunto, né, uma vida por vir, no céu, a gente vai entender muitos porquês. Eu queria contribuir também, pensando assim, que Deus, na mesma linha que vocês estão falando, né? Eu acredito que Deus protege em todos os tempos, né? Em todo momento, Deus, a mão dele e os olhos dele estão olhando ali, cuidando daqueles que são amados dele, né? Que são os filhos dele. Podemos dizer que são todas as pessoas, né, que existem, independentemente de quem seja. Mas existe um outro aspecto que eu acredito, né, pessoalmente, que tem a ver com a missão que ele tem para nós, e assim, os planos dele para nós. Como a gente falou também, confiar que Deus ele protege a gente, confiar que ele está cuidando da gente, confiar que ele nunca vai desamparar a gente, também não significa que coisas ruins não vão acontecer com a gente, né? Porque às vezes pode ficar essa impressão, se Deus está me protegendo, se eu estou sempre dentro ali fazendo a vontade dele e tudo mais, quer dizer que nada de mal vai me acontecer. E a gente sabe que não é bem isso, né? A gente poderia ilustrar aqui, talvez, com a história de Jó, por exemplo, né? Jó era um homem super fiel, ele estava ali dentro, né, vamos dizer assim, da proteção de Deus, né, dentro das ações ali que talvez testemunhassem que ele era uma pessoa boa, que andava segundo o coração de Deus. E o próprio Deus testemunhou a favor dele, né? Disse que ele era um homem íntegro e reto. E mesmo assim a gente vê que muitas coisas ruins aconteceram, né, com Jó, apesar de tudo isso. Isso quer dizer que Deus deixou de protegê-lo em algum momento, né? Então assim, pode ser um assunto meio controverso isso, né? Porque ao mesmo tempo que Deus ele nos protege, algumas coisas que nós podemos interpretar como ruins podem acontecer com a gente. Mas aí acho que entra a confiança em Deus, né? Porque se a gente vê a história de Jó completo, né, até o final, Jó ele não estava entendendo o que estava acontecendo com ele, né? Ele estava sofrendo ali, ele perdeu tudo praticamente, mas se a gente se coloca no lugar de Jó, a gente fica perdido. E muitas vezes é o que acontece com a gente, né? Mas se a gente dá um passo para trás na história, porque a gente tem a oportunidade de fazer isso porque foi escrito pra gente, então a gente consegue abstrair da visão de Jó. Se a gente olha pela visão de Deus, a gente vê que Deus ele tem um plano maior que está rodando por trás, né? Então mesmo que aparentemente pareça que Deus não está protegendo, a confiança em Deus é muito importante nesse momento, porque acaba trazendo a segurança e a paz, assim, a tranquilidade de que, ok, eu posso estar me dando mal agora, mas eu sei que Deus está cuidando de mim. Em algum momento, eu sei que Deus vai fazer isso aqui dar certo, né? Interessante esse gancho, porque daí a gente já consegue
falar baseado na fé. A proteção de Deus baseada na fé. A proteção de Deus, ela está condicionada à fé? Ou seja, quanto mais fé eu tenho, mais eu sou protegido? O que a gente pode tirar dessa ideia aí? Eu acho que não é que a confiança de Deus em Deus esteja baseada na fé, mas quando você tem fé, você reconhece a proteção de Deus, né, Daniel? Como a gente estava conversando assim. E o Renato acabou de falar, quando nós temos essa confiança em Deus, a gente consegue reconhecer que mesmo em meio às dificuldades, Ele continua protegendo. Porque muitas vezes nós vemos assim só o que está acontecendo no momento, né? Principalmente quando a gente está enfraquecido na fé. A gente vê o que está acontecendo no momento e a gente sofre por isso, porque parece que vai ser eterno. Mas confiar em Deus significa justamente reconhecer que é uma fase passageira. E que as promessas que Deus tem para nós no futuro, até mesmo depois dessa vida, são muito maiores do que os problemas e as provações que nós estamos passando hoje. Eu acho que nesse sentido existe essa relação, entendeu? Puxando outro gancho aqui, se nós olharmos o significado da proteção, aí eu diria que depende a resposta dessa pergunta. Quanto mais fé eu tenho, mais proteção eu vou ter, né? Se eu pegar esse significado da proteção aos olhos humanos, né, aí eu diria que não, né? Porque, por exemplo, Paulo tinha uma fé inabalável, mas veja lá como ele foi castigado, né? Tinha um espinho na carne e Deus não tirou o espinho da carne. Então veja, se eu interiorizar o significado da proteção como algo fantasioso, que Deus vai tirar todos. Agora, se nós olharmos o sentido dessa proteção como realmente ela deveria ser usada ao se falar de Deus e dos seus planos, aí eu diria que sim. Quanto mais fé você tem, com certeza você terá mais proteção. Por quê? Porque a partir do momento em que eu tenho fé, eu me submeto a todos os planos divinos. E a partir do momento que eu me submeto a todos os planos divinos, ele passa a ser o Deus Criador, passa a ser meu aliado da minha vida, né? Passa a ser o condutor da minha vida. E a partir do momento que ele passa a ser o condutor da minha vida, consequentemente todas as coisas vão bem divinamente falando, né? Mas não que vão bem materialmente falando, né? Isso, claro, pode ter uma consequência, né, de um bem material a partir do momento que eu sigo a lei de Deus, todos os regulamentos, os 10 mandamentos, a lei dietética e tantas outras leis morais. Mas veja que, se nós analisarmos algumas histórias, como a de Paulo é muito clara, a de Jó também é muito clara, como o Renato falou. Então, se nós olharmos, está no significado da proteção. Se eu olhar a proteção como algo que Deus vai retirar todos os meus problemas e me deixar rico, milionário e saudável pro resto da vida, talvez não haja nenhuma relação. Mas se nós olharmos esse sentido da proteção, considerando todos os seus atributos e quem Deus é e considerando também o seu plano para o mundo e para a nossa vida, com certeza há uma relação, sim. Muito interessante isso aí, bem pensado, Renan. Gente, eu queria agora fazer uma pergunta assim, mais da experiência de cada um, se cada um já teve uma experiência em relação a isso, que é o seguinte: como que eu posso interpretar um cenário onde eu entendi que Deus não me protegeu? Primeiro, você já sentiu que em algum momento Deus não te protegeu, né? E aí você interpreta esse cenário, e aí como você age, como agir quando você sente essa situação na vida de vocês?
Queria que vocês falassem um pouco aí, se já sentiram isso, se já passaram por isso. Eu já senti sim, Daniel. Já me senti desprotegida de Deus nos momentos onde eu enfrentei desamparo, né? Alguns momentos muito delicados, assim, da minha vida, onde eu tinha muita esperança, eu tinha muita fé de que uma coisa daria certo e não deu certo, deu tudo errado, aconteceu o oposto do que eu imaginei que aconteceria. E eu me senti totalmente desprotegida, eu me senti totalmente vulnerável. Aquela época, eu não conhecia Jesus, Claro, eu sabia quem era Cristo, mas eu não tinha entregado a minha vida para Jesus ainda. Então, naquele momento onde eu sofri isso, eu não conseguia reconhecer a proteção de Deus. Mas hoje, alguns anos depois, eu vejo como Deus me protegeu naquele momento. Hoje eu posso ver que a proteção dele ali para mim foi tão forte que hoje eu tô aqui falando isso para vocês. Que hoje eu tô aqui, hoje eu entreguei minha vida pro Senhor, hoje ele me deu uma luz e me levou para um novo caminho que, se acontecer algo parecido ou eu novamente enfrentar uma situação de desamparo, eu não vou mais me sentir desprotegida. Quando a gente passa, né, por algum momento assim de tristeza, algum momento onde o mundo parece estar conspirando contra nós, é muito fácil com que a gente se sinta desprotegido de Deus. Mas aí entra também essa questão que o Renan acabou de pontuar, né? Nós temos que ter uma visão além. E além dessa visão, né, nós também precisamos ter a confiança e a certeza que Deus sabe o que faz. Deus enxerga a estrada toda. E hoje a gente pode estar achando que está desprotegido. Mas nós com certeza não estamos desprotegidos. Então, a experiência que eu tive foi essa aí. Eu gosto de pensar também em relação a isso, porque assim, todo mundo já passou por algum momento na vida em que alguma coisa deu errado, né? Talvez alguma coisa tenha dado assim muito errado pra alguém, e aí fica aquele questionamento, né? Será que Deus, ele tá cuidando de mim mesmo? Será que Deus existe? Será que, né? Surgem as dúvidas, né? Nesses momentos difíceis, assim, em que as pessoas passam. Mas eu gosto de pensar que Deus, ele, de novo, né, ele tem um plano. E que Deus, ele tá no controle de tudo. A gente tem um Deus que ele é detalhista, ele é minucioso, né? Ele gosta de cuidar de todos os detalhes, né? Não tem nada assim que aconteça que passe despercebido para Deus. Uma folha não cai de uma árvore sem que Deus tenha conhecimento daquilo e permita que aquilo aconteça, né? Quando alguma coisa de mal acontece com a gente, existe o pensamento de que assim, Deus, ele permitiu que aquilo acontecesse, né? Que é muito diferente de você dizer que Deus fez aquilo, né? São coisas assim, diferentes. Mas Deus, ele permitiu, porque se Deus não permitisse, aquilo não aconteceria. Mas ao mesmo tempo, eu gosto de pensar que as dificuldades que a gente passa e talvez as frustrações, né, que a gente passa, eles servem para o nosso crescimento também, para o nosso próprio aprendizado, né? E ao mesmo tempo nos ensina a confiar nele, saber que ele está no comando de tudo, né? Por exemplo, eu quando tinha mais ou menos uns 10 anos, eu sofri um acidente de carro, né? Numa rodovia, tava com os meus familiares no carro ali, o carro, ele capotou, né? Foi ribanceira abaixo ali, deu perda total no veículo. Então você vê que, assim, que é um acidente, dizendo assim, um acidente sério, né? Mas graças a Deus ninguém se machucou dentro do carro, né? Eu quebrei o braço ali, mas foi uma coisa assim muito pequena comparado ao que poderia ter acontecido, né? Certamente foi um livramento de Deus, né, nesse caso. E eu gosto de pensar o seguinte também, que Deus, ele nos livra e ele cuida de nós por um motivo. De novo, resgatando aquela ideia do plano, né? Deus, ele tem um plano para cada pessoa. E, de novo, eu gosto de pensar que se nós estamos aqui ainda, se nós estamos vivos, né,
andando, ou sei lá, mesmo sem saúde, passando por alguma dificuldade, se você está aqui ainda, é porque Deus ainda tem alguma expectativa em relação ao que você pode fazer. Ele tem alguma expectativa referente assim, a como você pode contribuir para ajudar outras pessoas também. Então talvez você esteja vivendo, primeiro, né, para que Deus possa te ajudar e para que depois você possa ser um canal e levar isso para outras pessoas também. Se você está vivo, se você tem oportunidade ainda de tomar decisões, escolhas, é porque Deus ainda espera poder agir através de você. Eu também tenho uma experiência em que eu tava, faz muitos anos já, lá uns 15 anos atrás, eu tinha uma motoquinha, uma bis, e aí eu passando pela rua assim, devagar, sei lá, tava uns 40, 50 por hora, e de repente, de trás do carro saiu um cachorro, e eu passei por cima do cachorro e caí. Eu levantei bravo, assim, sabe? Caramba, esse cachorro passou na minha frente. A hora que eu procurei o cachorro, assim, ele já tinha corrido, já tinha fugido, já. Então, naquele momento, eu falei, nossa, mas do nada eu caí assim, né? Cadê a proteção de Deus? E aí depois, com calma, a gente acaba refletindo, falando, não, Deus te protegeu ali, porque, como o Renato disse, né, no acidente dele, poderia ser algo, assim, muito mais sério, muito mais grave, e aquilo não aconteceu. E da mesma forma, às vezes a gente não entende a proteção de Deus nas coisas, às vezes, ruins que acontecem em nossa vida, né? Então eu percebo que mesmo a gente passando por dificuldade, sofrimento, há sim a proteção de Deus, porque, como muitas pessoas falam aí, sempre pode piorar, né? Então, fiquei pensando nisso. E aí, eu queria questionar a relação entre a proteção de Deus e as nossas ações. A proteção de Deus, ela existe independentemente das minhas ações, né? Qual que é a relação entre a proteção de Deus e as nossas ações? Eu preciso fazer algo para que Deus me proteja, ou quanto mais eu fizer, mais Deus vai me proteger? Queria aqui contar sobre um amigo meu, né? Um amigo que esteve aqui alguns anos atrás. Ele foi missionário com sua família lá na República do Palau, lá na Oceania, algum lugar assim. Missionário com a família, né? O que ele foi fazer lá? Ajudar as pessoas, falar de Deus e tal, né? E ali, eu não me lembro exatamente o ano que aconteceu ali, isso repercutiu, né, na mídia e tal, que ele, a esposa e o filho foram assassinados na sua própria casa por uma pessoa ali, chegou ali e assassinou ele com um pedaço de pau, né? E aí a menina tinha o filho, né? O filho morreu também, paulada, e a menina conseguiu, né? Ficou lá escondidinha e tal, e não foi morta, porque senão seria morta também. E aí vem a grande pergunta, né? Pô, foi lá para fazer o bem, né? Era um pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia, e foi lá para ajudar as pessoas, falar de Deus, né? E foram mortos assim, a sangue frio, né? E aí, por quê, né? Aí entra a questão, né? Deus poderia ter protegido, né? Livrado eles, né? Então entra essa grande pergunta. Deus, ele sempre está lá olhando por todos nós. E os porquês, acho que no começo eu até falei, os porquês, muitas vezes a gente não entende, né? Que nem livrou a Evelyn,
me livrou. Eu tinha 18 anos de idade, quando eu também. Eu pensava que eu nasci na igreja, adventista do sétimo dia, tal, eu achava que eu estava imune a coisas ruins. Né? Eu achava, desde pequenininho, eu achava isso. E, de repente, com 18 anos, comprei uma moto. E aí, saí aí, né? Até que um certo dia, coloquei um amigo que, né, na garupa, eram, né, pessoas... Para mim, era um amigo muito... Mas usavam drogas, tinham uma vida, né? E de repente... Não lembro disso, mas depois, conversando com outro, a gente viu o que aconteceu. Eu sei que quando eu acordei, eu estava no hospital, né, todo estourado. Passei um final de semana no hospital e achava, poxa, por que depois que eu voltei para casa, por que aconteceu isso comigo? Né? Eu achava que eu era imune a todas, né? Ah, não, eu sou adventista, sou cristão. Eu achava que eu era imune. E aí aconteceu isso. Então, não. Deus está lá. Ele fica triste quando acontecem as coisas aqui nesse mundo com a gente, mas a proteção dele sempre está lá. É o que eu disse, os porquês da vida, muitas vezes a gente não vai entender aqui, mas lá na frente a gente vai entender o porquê que aconteceu aquilo comigo, né? O porquê que, né, esse casal e o filho foram assassinados naquele lugar. Né? Então eu vejo assim nessa visão aí de né, Deus, o amor dele move todos, né? Então o amor dele, ele está sempre tentando conquistar as pessoas, para que as pessoas enxerguem, né, a proteção, o cuidado dele, mas nem por isso a gente vai se livrar das coisas desse mundo. Legal. Legal, Valdecir, o que você contou e me fez também pensar nessa questão, né? Qual que é a relação que tem entre a proteção de Deus e as nossas obras, né? Que nem o Daniel perguntou, será que realmente as nossas obras, de alguma maneira, elas interferem nas ações de Deus? Será que a proteção de Deus, ela existe independentemente das minhas obras? Hoje eu acho que isso é um assunto bastante relevante, porque a gente tem dois grupos de pessoas, né? Claro que existem as pessoas que estão ali no meio termo dos dois, mas eu quero chamar a atenção para dois grupos em especial. O primeiro grupo são aquelas pessoas que veem essa situação do mundo, coronavírus, né? Para ser bem clara, essa situação do coronavírus como algo que Deus vai proteger, que Deus vai guardar, que eu não vou pegar coronavírus, a minha família não vai pegar coronavírus, porque Deus vai nos guardar, independente do que a gente faça, independente de onde a gente vai. Então a gente tem esse grupo, e aí nós também temos aquele outro grupo, que é o grupo super reservado, que não sai de casa, que nem vai na janela, que tem medo de tudo, que chora, que entra na internet só para procurar notícia ruim. E aí isso faz a gente pensar um pouco, né, nessa questão da proteção de Deus. Se a gente realmente tem que tomar alguma atitude, ou se é 100% o dever de Deus, e aí como é que a gente fica, né, nesse meio termo? Se a gente pegar alguns exemplos bíblicos, por exemplo, Noé, né, vamos pensar em Noé. Deus avisou para Noé que haveria um dilúvio, mas foi Noé quem fez a arca. José, Deus avisou para José, através do sonho, que haveria escassez, mas foi José quem fez a administração dos recursos. E depois Maria, Deus avisou para Maria que Herodes queria tirar a vida do menino, e foi Maria que fugiu para o Egito. Né? Então aí a gente pensa assim, Deus hoje, ele está nos avisando dessa doença, ele está nos avisando desse problema que o mundo está enfrentando, e ele está nos dando condições também de fazermos aquilo que nos compete fazer. Eu acho que, respondendo a questão do Daniel, né? A proteção de Deus existe independentemente das minhas ações? Existe. Mas isso não quer dizer que eu também não tenha que tomar ações diante dos problemas que estão acontecendo na minha vida. Porque Deus faz o impossível. Deus faz o impossível, mas o possível eu tenho que fazer.
Muito, muito bem colocado, Evelyn. Eu acho que é uma visão assim, talvez um pouco mais pé no chão, né, do que a gente está falando aqui. A gente está aterrissando essas ideias que a gente está trazendo aqui de proteção de Deus. E de novo, eu gosto de pensar que Deus, ele não atua, ele prefere não atuar sozinho, vamos dizer assim. Naquilo que ele pode envolver o ser humano para dar a oportunidade para o ser humano crescer, ele faz. Então, naquilo que ele pode envolver a gente, ele vai fazer. E essa questão de proteção, eu entendo que é ao mesmo tempo um esforço conjunto, né? Ao mesmo tempo que eu confio que Deus me protege, e Ele de fato o faz, mas eu também vou evitar me colocar em perigo. Vou evitar fazer aquilo que Ele falou que eu não devo fazer, por exemplo, né? A gente sabe que pela Bíblia, a Bíblia diz que Deus ele manda chuva sobre os maus e os bons, né? Os justos e os ímpios, né? E a mesma coisa eu entendo que é a proteção de Deus. Ele protege a todos. Mas eu entendo que nós precisamos fazer a nossa parte também, né? Porque senão Deus faria tudo sozinho, né? E não é assim que Ele gosta de agir. Ele gosta de dar oportunidade para a gente crescer também. Exatamente. Achei muito dois comentários, né? Na verdade, todos os comentários, né? Mas sobre o tema, achei muito relevante, né? Essa responsabilidade que também Deus passa para o homem, para o próprio homem ter a possibilidade de se proteger em função das ferramentas que Deus dá para a gente. E eu sempre analisei assim a Bíblia como um manual, né? Então a gente pega todas essas leis que a Bíblia apresenta e ela tem um fundamento do porquê a lei está ali. Nenhuma lei ali é inútil, né, para o ser humano. Nenhuma lei ali revela a arbitrariedade de Deus. Não, eu coloquei essa lei aqui porque eu quero mandar em vocês pura e simplesmente. Não. Toda lei ali expressa, atrás está o fundamento que é o amor de Deus, né? Nas leis morais, né? Em todas. Por exemplo, Deus fala para eu não me alimentar com certos tipos de alimentos. Consequentemente, eu terei uma boa saúde. Deus fala para a gente cuidar do nosso corpo. Consequentemente, teremos um físico e vigorante, né? Nós fala também para nós estudarmos, né? Consequentemente, nós teremos mais conhecimento, né? Consequentemente, melhora na qualidade de vida. Enfim, toda a lei que está expressa na Bíblia revela o seu amor e também o cuidado, a proteção que Ele tem por nós. E Ele passa essa responsabilidade para a gente, né? Como o Renato falou, ele quer que a gente também seja o agente, né? Agindo no planeta, né? Trazendo os seus atributos aos seres humanos, né? E eu puxo aqui um gancho também do exemplo da Evelyn que ela usou, José, né? É muito interessante porque, olha, o que os egípcios fizeram para serem beneficiados com a proteção de Deus? Veja, porque eles foram beneficiados pela proteção de Deus em decorrência da atitude de José. E olha que interessante. Nós, né, como ouvintes da palavra de Deus, nós poderemos ajudar, inclusive, as que não têm esse conhecimento da de Deus em decorrência das nossas atitudes. Veja que José teve uma atitude através dos ensinamentos que ele teve de toda a sua família, né, da compreensão que ele tinha de Deus, e ele chegou lá como governador e ele ajudou aquele povo naquela época. Então veja que a proteção de Deus se irradiou em decorrência de um servo, de um único servo. Então isso é muito relevante para a gente,
Então, as nossas atitudes não vai repercutir somente na gente, mas vai repercutir no mundo, na nossa sociedade, no nosso bairro, os nossos amigos, os nossos familiares. Então, isso é muito legal, né? Por isso que Deus usa tanto os anjos, né? Ou, inclusive, ele também de maneira direta e indireta, através dos seus ensinamentos, usando os seus mensageiros, que somos nós, né? O próprio ser humano. Eu quero estender esse pensamento pensando assim também, né? Quero resgatar, se vocês me permitirem, aquela primeira pergunta que o Daniel fez para o Valdecir, que é: o que você entende como sendo a proteção de Deus, né? Eu gosto de pensar que, assim, Deus, ele protege o nosso físico, sim, o nosso material, vamos dizer assim, né? A nossa vida temporal. Porém, a maior preocupação de Deus não é nos salvar, sim, fisicamente, nos dar saúde, riqueza, vamos dizer assim, né? Claro que isso é tudo importante, né? Não estou dizendo que não. Mas o foco principal de Deus não está nessa terra, neste plano em que a gente está vivendo agora, né? É por isso que muitas vezes, sim, pode acontecer de alguma coisa dar errado aqui. E realmente, assim, resultar, não sei, em morte, talvez, e uma coisa assim, que tem uma consequência irreversível nesse momento, né? E isso não quer dizer que Deus não está me protegendo. É muito curioso isso, né? Parece que é meio que um paradoxo, assim. Deus me protege, mas ao mesmo tempo coisas ruins podem acontecer. A gente sabe que Deus, ele está nos salvando, não é simplesmente dos momentos que a gente está vivendo aqui. Ele está salvando a gente do pecado. Ele está salvando a gente da morte eterna. Está salvando a gente de consequências eternas. A vida que a gente leva aqui na Terra, ela pode ter, sei lá, 70, 100 anos, vai. E a gente sempre tem que pensar que isso não tem nem comparação com o que Deus ele tem preparado pra gente no que vem depois. Depois da morte, depois da volta dele, né? Depois da ressurreição. Sim, o que são, sei lá, 100 anos comparado à eternidade, né? Não tem comparação isso. Não existe comparação. O que é o sofrimento que a gente passa aqui na Terra comparado ao que Deus tem prometido pra gente no futuro, né? O próprio apóstolo Paulo, ele fala isso, né? Nas cartas que ele escreve, que o sofrimento que ele tem aqui na Terra, para ele é motivo de alegria. E que ele se alegra nisso, porque ele sabe que o sofrimento que ele tem aqui na Terra vai trazer para ele glória e contentamento e alegria no futuro. Então, assim, isso talvez seja um pensamento para a gente ter, mesmo assim, nos momentos difíceis, de pensar que Deus ele tá cuidando da gente. Imagina a história de Jó, por exemplo, né? E se Jó morresse ali? A gente sabe, né, a história de Jó, né? Se você não conhece, dá uma olhada lá no livro de Jó, na Bíblia, você vai conseguir ver a história dele inteira. Ele era um homem muito rico, tinha tudo, né? Tinha uma família linda ali, muitas riquezas, propriedades, trabalhadores que trabalhavam para ele nas propriedades dele. E ele foi perdendo tudo, pouco a pouco, né? Satanás foi colocando ali em xeque a lealdade de Jó. E Deus foi permitindo, né, que Satanás fosse tirando as coisas dele aos poucos, justamente para fazer um tipo de provação, né, para Jó, para que Jó pudesse testemunhar para outras pessoas da fé dele. Isso é interessante também, outro ponto, né? Aquilo que você passa de sofrimento, isso não serve de aprendizado só para você, serve para os outros também, né? Talvez uma coisa que aconteça com você, você vai poder levar para os outros para que outros possam crescer e aprender também dos momentos que você está passando. Mas pensa assim, né, resgatando. E se Jó, no final, ele morresse? Deus disse, né, você pode tirar tudo que ele tem, menos a vida dele. E se Deus falasse, você pode tirar tudo que Jó tem, inclusive a vida dele? Isso significaria que Deus não estava protegendo Jó? Eu gosto de pensar que não. Porque mesmo na eternidade, Jó estaria lá. Ele vai estar, né? Jó vai estar lá, certamente. E uma vez estando na eternidade, ele iria entender o plano de Deus. Mesmo se tivesse acontecido pior ali, né? Então, de novo, né? A gente está falando aqui e são coisas que acabam voltando, né? Como que eu posso
passar por momentos difíceis, talvez momentos que eu posso interpretar que Deus ele não me protegeu, é através da confiança nele, né? Tem uma frase aqui que a Elaine jogou no chat aqui da live que eu queria colocar pra gente, inclusive do livro de Jó. Tá em Jó 13:15, que diz assim, né, aqui é o próprio Jó falando isso: Deus pode até me matar, mas ainda assim confiarei nele. Olha só que bonito, né? Pensar como que Jó, assim, apesar de tudo, ele estava confiando em Deus ainda, né? Isso é incrível pra mim. Renato, o que você comentou, na verdade, isso acho que é o cerne da nossa conversa aqui, né? Do nosso bate-papo. Eu queria só comentar que eu vi aqui no livro de Jeremias, na Bíblia, aqui em Jeremias, capítulo 17, o verso 7, diz assim: bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Então, assim, aqui não está dizendo, né, que você confiou no Senhor, você vai ser totalmente protegido, né, a sua vida vai ser um mar de rosa, você vai, né, ser sempre bem sucedido no seu trabalho, aonde for, você vai ser, não é? Você acabou de dizer referente a Jó e para cada um de nós, né? Então a questão é a última parte desse verso, cuja esperança é o Senhor, né? Então a gente pode acontecer, tem até um hino que diz, né, pode cair o mundo, mas Cristo quer dar paz para nós. Mas o que é essa paz? Não é a paz que o mundo quer dar para a gente, é a paz eterna, é a paz no céu, a paz no mundo por vir, né? É essa esperança que a gente precisa ter, confiança e a esperança que o Senhor está dando para nós, e precisamos agarrar com todas as nossas forças, não é? Então, puxando um pouco o gancho, né? Eu acho muito pertinente, eu até separei, eu gostaria de comentar, porque é justamente isso que a gente está comentando, né? Em quem a gente vai confiar, né? Eu anotei aqui algumas datas, por exemplo, né? 17 de novembro foi constatado o primeiro caso lá na China, né? 31 de dezembro, a China avisa a Organização Mundial da Saúde sobre a existência, né, de um possível perigo. 11 de março foi reconhecido pela Organização Mundial de Saúde como uma pandemia, né? Em 26 de fevereiro, primeiro caso no Brasil. Hoje, 904 pessoas estão infectadas, 11 mortes aqui no Brasil. Agora, no mundo, 220 mil infectados e 10 mil mortes, né? E veja que em decorrência desses poucos meses, em um curto período de tempo, veja que houve uma modificação significativa da estrutura dos governos, né? A gente pode observar que houve cerceamento de liberdade, as pessoas têm que ficar em casa, senão vai levar multa, senão, inclusive, pode perder a própria liberdade, sendo presa, né? Enfim, inúmeras consequências, né? Então, vemos que aquelas pessoas que, às vezes, confiam demais na economia, na política, inclusive em grandes países cujas economias são pujantes, como China, vejam que, inclusive, eles estão sujeitos à mutabilidade. E a pergunta que eu faço uma pergunta instigadora, a nossa confiança, nós iremos depositar ela onde? Onde se mostra mais razoável a gente confiança? Em algo que é mutável ou algo que é imutável, né? Aí vem Salmos, aqui no... eu ia falar artigo, mas aqui no capítulo 125, os que confiam no Senhor são como o Monte Sião, que não se abalam, mas permanecem firmes para sempre, né? Então, muitas vezes as coisas do mundo parecem ser mais estáveis, mas não, né? Essa pandemia revelou instáveis, as coisas materiais
inclusive grandes governos, grandes homens, grandes chefes de Estado. Mas Deus está revelando isso para a gente hoje. Filho, quem é imperecível, quem é imutável sou eu. Confie mais em mim, desconfie um pouco mais dessas coisas que... Então, é interessante às vezes a gente coisas para a gente justamente ver quem é o rei do universo e quem comanda tudo. Esse negócio aqui. É isso. Muito legal, gente. Nosso tempo já está se esgotando. A gente precisa encerrar. É bom saber aí que a gente pode conversar, crescer na ideia do que Deus tem pra gente. E esse foi apenas o primeiro. Eu espero que a gente consiga aí desenvolver novos temas, criar novos assuntos legais que pode estar crescendo espiritualmente a cada um de nós e vocês também que estão nos ouvindo aí. E eu gostaria agora, antes de finalizar, jogar uma última pergunta, mas queria que respondesse com uma palavra ou uma frase bem curta o que significa confiar na proteção de Deus para você. O que significa, em poucas palavras, e eu começo por mim. Na minha opinião, o que significa confiar na proteção de Deus é ter a certeza de que mesmo independente do que aconteça aqui no mundo, eu estou guardado, eu estou reservado por Deus para a eternidade. Bom, para mim, resumindo aí, né, o que seria a confiança em Deus, eu colocaria como até a passagem de Hebreus fala, né, que guardar a confiança da esperança, porque quem fez a promessa é fiel. Eu vejo para mim que a proteção de Deus é a dependência. Acho que a palavra que mais me motiva, me relaciona no quesito aí proteção é dependência de Deus, eu estar dependente dele. Eu acho que uma palavra que simplificaria tudo para mim, quando se fala em proteção de Deus, é estar submisso a Ele e a todos os seus planos e regulamentos. Para mim, a proteção de Deus, ela tem uma relação muito íntima com missão. Missão. Porque, de novo, né? Se Deus... Assim, se eu tenho uma missão a fazer ainda, se Deus espera alguma coisa de mim ainda, a proteção dele virá. E certamente ele vai me proteger para que eu possa desempenhar a missão dele. Então eu só queria estender agora esse pensamento para as pessoas que estão acompanhando a gente. Tem bastante gente aqui acompanhando a nossa live. E acho que para finalizar, né, a minha ideia seria para que você reflita também. Você tá bem, você tá aí na sua casa hoje, ouvindo essa live. A pergunta é, qual é a sua missão? Qual é a minha missão? O que Deus espera de mim ainda? O que eu preciso fazer? Vamos pensar nisso e deixar que Deus converse com a gente e revele pra gente o que Ele espera de nós ainda, como que a gente pode ajudar os outros a passar por momentos difíceis também e no objetivo final, que é de chegar à vida eterna. Foi bom demais passar esse tempo aqui trocando ideia com vocês. Eu agradeço imensamente a participação de todos e você também aí que está nos ouvindo. Confie na proteção de Deus. Vamos ficando por aqui e até a próxima. Bem pensado, relevância no relacionamento com Deus e com outras pessoas.